Sem dúvida, o que vai ser ministrado hoje é um dos pilares fundamentais para que a gente viva avivamento. Você está comigo? Diga amém. Uma coisa que tem queimado no meu coração desde o início dessa conferência é que a gente precisa perseguir as palavras que o Senhor já liberou sobre nós. A gente precisa perseguir a identidade que o Senhor já estabeleceu sobre nós. Olha para mim, irmão, não se distraia. Você precisa entender como os céus te chamam e caminhar debaixo dessa revelação. Você precisa entender quais são as promessas tatuadas no teu interior e persegui-las até que elas se cumpram. A verdade, o nosso futuro tem muito mais a ver com o que Deus já disse desde a nossa gênese do que qualquer outra coisa que a gente encontra no meio do caminho. Preciso entender quem eu sou, o que eu carrego, como Deus me vê, como Ele me chama, o que os céus dizem a meu respeito, o que os céus já estabeleceram para a minha agenda. Por isso, um avivamento tem muito mais a ver com arrependimento e busca do que posicionamento e velocidade. Avivamento tem a ver com um homem que desistiu da sua agenda para perseguir a agenda de Deus. Avivamento tem a ver com um homem que desistiu dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Alguém comigo aqui? Avivamento tem a ver com renúncia, avivamento tem a ver com entrega, avivamento tem a ver com obediência, avivamento tem a ver com temor. Avivamento não se resume só a fluir nos dons. Os dons são importantes nesses dias, mas serão completamente descartáveis na glória. Como fluiremos com o dom de cura, se na glória todos serão sarados? Como fluiremos com o dom de revelação, palavras de conhecimento, se na glória o nosso futuro estará sendo completamente revelado? Para que precisaremos de pastores, se o bom pastor é quem vai nos ensinar? Para que precisaremos de mestre, se a teologia vai se despir para nós? Para que precisaremos de sabedoria humana, se a sabedoria vai passear ao nosso lado? Irmão, a verdade é que a unção te faz pregar melhor, orar melhor, fluir melhor, mas tudo isso passa. O que precisamos perseguir diz respeito à eternidade. Há um tempo em que a minha unção não funciona mais. É sobre o galardão, é a recompensa no momento em que a minha voz não fala mais. Quando tudo isso passar, ainda existe vida de Deus pulsando para nós. Alguém está comigo? Diga amém. Avivamento não é sobre força. Avivamento não é sobre homens corajosos. Avivamento é sobre dependência. É sobre homens que diante dos inimigos parecem que são fortes, mas no secreto estão completamente vulneráveis. Avivamento não é sobre homens que sabem gerenciar muito bem. Avivamento é sobre homens que sabem que se o Senhor não fizer, eles não têm como fazer. Se o Senhor não falar, eles não têm o que falar. Se o Senhor não der, eles não têm nada para derramar. Avivamento, irmão, é sobre reconhecermos o nosso tamanho, porque a partir desse entendimento entenderemos o tamanho de Deus. Alguém comigo aqui? Diga amém. Então, o que Deus tem falado comigo desde o primeiro dia dessa conferência aqui, precisamos perseguir as palavras que o Senhor já liberou a nosso respeito. Quero começar com uma frase do Bill Johnson. Ele diz que o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade em sempre ouvir as outras vozes. Tem muita gente que começou bem porque ouviu uma palavra, mas parou no meio do caminho porque parou para ouvir opiniões. Tem muita gente que começou bem porque ouviu uma palavra, mas desistiu no meio do caminho porque parou para ouvir os ruídos. Pastor, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Pois é, mas não é nos conselhos da multidão, é na multidão de conselhos. Quem pode dar conselho? Dá conselho quem tem propriedade para aconselhar. Opinião qualquer um tem. Tem gente que nunca plantou igreja querendo dizer pra gente como plantar. Tem gente que nunca criou filhos querendo dizer pra você como criar. Tem gente que nunca abriu uma empresa querendo dizer pra você como abrir. Vivemos a geração mais cercada de opiniões sem embasamento que a história já viu. Nunca houve tantos empreendedores de palco. Nunca houve tanta gente querendo ensinar você a fazer o que ele não faz. Nunca houve tanta gente se tornando milionário vendendo o método para ser milionário. O problema não é quando no mundo isso se torna normal. O problema é quando na igreja isso começa a ser normal. Você não pode dar acesso a quem não te dá destino. Você não pode ouvir opiniões de quem não ouviu de Deus o que você ouviu. Você não pode buscar conselhos de quem não viu em Deus o que você viu. Eu lembro de algumas direções claras que o Senhor me deu quando a gente plantou a igreja, quando a gente começou aqui esse novo tempo. E eu lembro de opiniões que
Guarda isso, irmão. A maior parte dessas opiniões, elas são cercadas de zelo. É alguém que te ama, querendo poupar você de uma frustração. O problema é que se eles não viram o que você viu, eles não podem aconselhar você, porque eles não estavam lá quando Deus falou com você. Pastor, minha família não acredita naquilo que Deus falou. Eles estavam lá quando Deus falou, não. Então não esperam que ele veja o que você viu. Eles não estavam lá. Questionaram Noé, questionaram Abraão, questionaram Davi, questionaram José, questionaram Daniel, questionaram Jesus. Mas a verdade é, se você tem uma palavra, se agarra a ela, até que todos vejam o que você viu quando nada existia. A fé é pautada numa coisa que parece paradoxal. A fé nada mais é do que nós enxergarmos o que Deus fala. Não, pastor, acho que você confundiu os sentidos aí. A gente pode enxergar algo visível, a gente precisa ouvir algo audível. Não, a fé é diferente. Tudo que eu enxergo pela fé, eu enxergo a partir daquilo que Deus fala. E é por isso que tem tanta gente tentando tatear e perdida. Por quê? Porque não consegue enxergar o próximo passo, porque não para ouvir o que Jesus está dizendo. Irmão, eu falei sobre isso há 2 semanas atrás. A luz, ela não é barulhenta. Você não acende o interruptor do seu quarto e a luz fala: cuidado, tem uma escrivaninha à direita, tem uma cama na sua frente, você vai esbarrar no móvel. Não, a luz ela não fala, a luz ela revela. Você acende a luz e aí você consegue enxergar, e aí você consegue se mover. Então quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, o que a palavra está dizendo é: tudo que eu comunicar para você vai trazer clareza sobre o que você precisa fazer, os passos que você precisa dar. Alguém comigo aqui, diga amém. Tudo que você precisa é de uma palavra. Fala para quem está do seu lado: tudo que você precisa é de uma palavra. Vamos, igreja, me ajuda a pregar. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar esfumado, irmão. Tudo que você precisa é de uma palavra. Já ensinei isso aqui. Essa dinâmica é tão simples. Eu quero que você submeta toda a palavra que você carrega a essa dinâmica. Mas talvez para alguém que está visitando a gente aqui isso seja novo. Tem muita gente que se orgulha do fato de ter ouvido de Deus promessas várias vezes. Às vezes eu vou atender pessoas que falam: pastor, já tem 10 anos que Deus me fala que eu carrego essa promessa. Pastor, já tem 5 anos que todo profeta que eu encontro me lembra dessa promessa. Irmão, guarda isso. Quando Deus diz uma coisa, Ele comunica algo. Quando Deus te deu uma palavra, Ele comunicou algo. Quando Deus te diz 2 vezes a mesma palavra, Ele está confirmando algo. Mas se você já ouviu de Deus 3 ou mais vezes, é um sinal claro de que você ainda não está onde você já deveria estar. E é por isso que Ele está dizendo: filho, deixa eu te lembrar, existe uma palavra para você. Esse é o lugar, essa é a palavra, essa é a promessa, esse é o destino, esse é o desígnio. Ouvir de Deus várias vezes não é algo bom. Pode ser um sinal claro de ou desobediência ou letargia. Ou eu finjo que eu não entendi, porque o que Ele está me pedindo para mim é precioso demais, ou eu estou esperando alguma coisa que faz parte da minha agenda acontecer, para depois eu me pautar pela agenda de Deus. Por isso que quando Deus pede algo, sempre é específico. Deus pede algo para Abraão, o filho que ele desejava, o filho que ele amava. E é interessante, irmão, a forma como os céus tratam algumas coisas que a gente faz. Você está comigo? Diga amém. Deus diz: Abraão, entrega o seu único filho, aquele a quem você ama, como um sacrifício vivo para mim. Da terra a gente vai olhar e vai falar: talvez Deus tenha se equivocado, Abraão tem 2 filhos. Mas dos céus, Deus só considera aquilo que Ele fez e não aquilo que a gente forçou. Então quando Ele diz o seu único filho, Ele desconsidera o filho da precipitação, e Ele só considera o filho da promessa. Ele diz: sabe o filho que eu te dei, a quem você ama? Pois é Ele quem eu quero que você me entregue. Por que Deus é específico? Porque muitas vezes a gente finge que não está ouvindo o que Ele nos pede, porque a gente sabe que é precioso para nós o que Ele quer que a gente entregue. Talvez Deus já te pediu várias vezes para você abrir mão de uma sociedade, ou para você abrir mão de um negócio, ou para você se mover para um novo lugar. Irmão, guarda isso. Nem toda direção que Deus nos dá mostra claramente para onde a gente vai, mas é muito claro aonde a gente não deve permanecer.
Eu estava jantando com um amigo ontem, ele falou, cara, Deus me disse que eu preciso sair da minha igreja. Eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a ter acesso a algumas coisas dos bastidores. Eu não sei para onde a gente vai. Eu falei, irmão, nem toda a direção de Deus te dá o destino completo, mas ela sempre diz aonde você não pode mais permanecer. Foi assim com Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Às vezes a gente não se move porque está esperando que Deus dê um mapa completo, mas muitas vezes o mapa só vai vir quando o primeiro passo você der. Você tem que colocar os pés sobre as águas, você tem que se mover mesmo sem entender. Alguém comigo aqui, diga amém. Se você ouve de Deus várias vezes a mesma coisa, talvez é porque já era para você estar vivendo o que ouviu. Não sei você, mas eu não quero só ficar ouvindo promessas, eu quero viver promessas. Eu não quero só ficar ouvindo as palavras, eu quero viver as palavras. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!